Qual é o drama que os governos dos municípios e dos estados têm enfrentado para tomar decisões? É o balizador das decisões. As internações, como a rede hospitalar pública e privada tem reagido na medida em que a pandemia avança. Então, nós vamos ficando cada dia mais especialistas em analisar estatísticas e números que mostram exatamente de que maneira a parte da saúde do Estado, seja administrado pelo município ou pelo governo do Estado, e a rede privada, de que forma tem sido a reação no volume de internações. Vamos saber como é que anda a rede privada? Nós vamos conversar com o Leandro Reis, que é vice-presidente médico da Rede D'Or, que está conosco aqui no Jornal Gente. Oi, Leandro, como vai? Boa tarde. Boa tarde, eu vou bem. E você? Seja bem-vindo, obrigado. Como que você Muito tem obrigado. acompanhado? Tem algum número que a gente possa ter esperança, expectativa de que há algum tipo de redução na rede privada a que você tem acesso? Entendo que sim, entendo que sim. Em São Paulo, apesar de todo o drama que nós estamos vivendo e do número elevado de pacientes com a Covid, nós temos nas últimas quase 2 semanas, 10, 12 dias, percebido e identificado uma queda diária do número de pacientes internados com Covid. A gente teve uma queda nos últimos 10 dias de quase 30% do número de pacientes internados, o que para a gente já permite afirmar uma redução da procura pelas nossas unidades em São Paulo por causa, em decorrência da Covid, né? E também uma redução do número de internação além da procura. Então a gente entende que talvez a gente esteja num período de decrescimento da curva, dessa segunda curva que a gente experimentou de janeiro para cá. Leandro, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. A Sônia Blota falando com o senhor. A Obrigado. gente, seja muito bem-vindo sempre. Nós vimos o drama, né, dos hospitais particulares logo no início do ano, quando a pandemia começou a apertar. E aconteceu um fenômeno, muito mais focado aqui no estado de São Paulo, de que os hospitais privados, eles lotaram antes do que os hospitais públicos, do SUS. E, enfim, era uma equação aí que não estava... Enfim, a pandemia toda já é uma coisa totalmente diferente para todos nós, né? Um grande desafio. E eu queria que o senhor falasse sobre essa tendência. A tendência agora realmente é o privado desafogar um pouco das UTIs e o público ficar mais lotado? Ou, caindo esse número no privado, isso já segue uma tendência de que as emergências estão sendo diminuídas? Eu acho que a gente precisa ser muito cuidadoso, né? Porque nós temos observado uma população muito ávida por se movimentar, por se congraçar, e isso não é bom para esse momento de pandemia. Então, a gente tem essa redução é consistente do número de internações no mercado de São Paulo, mas ainda é muito precoce a gente poder afirmar que haja uma queda consistente e que essa queda vai se sustentar. São números iniciais, são números positivos, mas nós precisamos ter cuidado, manter as medidas de distanciamento e todas as outras medidas, uso de máscara, utilização de álcool gel, porque o vírus é sorrateiro e quando a gente baixa a guarda, ele retrocede, né? Essa segunda curva foi uma curva muito mais importante do que a primeira, quando a gente já estava muito preocupado com a doença lá atrás. Então, eu acho que a transparência é fundamental, poder dizer que a gente está vendo essa redução do número de pacientes internados é algo bom, porque demonstra que as medidas, de certa forma, estão surtindo efeito, mas a gente precisa manter todos os alertas para a população para que a gente possa ter algum comportamento sustentável. Por enquanto, eu não me sinto confortável de dizer que isso se mantém se o comportamento populacional mudar. Doutor Leandro Reis, boa tarde. Boa tarde. Esse segundo momento aí da Covid, quer dizer, além de alguns episódios, né, que acabaram provocando um número maior de infectados, tivemos o período eleitoral, depois final de ano, aquele
carnaval, ou pelo menos atitudes carnavalescas mesmo, onde não havia oficialmente carnaval e tal. Agora, nós temos lido e ouvido que há um fator agravante, que é o fato de que essas variantes do vírus se mostraram mais agressivas e até mais letais. Pela observação que o senhor tem, inclusive observação clínica, isso é fato? A letalidade dessas variantes é maior do que o vírus original quando apareceu aqui no Brasil? Essa é uma oportunidade de ouro da gente poder esclarecer isso e pedir à população todo o cuidado, né? Essas variantes, elas são mais contagiosas. Isso é um comportamento dos vírus. Os vírus, eles querem, por essência, pela sua natureza do seu material genético, eles querem contaminar o maior número de pessoas possível. E eles vão sofrendo mutações para conseguir alcançar o maior número de pessoas possível para ele se disseminar. Esse vírus não foi diferente. As mutações que ele apresenta são mutações que predispõem a uma maior facilidade de contágio. Então, todo o cuidado precisa ser reforçado, todas as medidas de distanciamento, máscara e álcool gel precisam ser reforçadas porque ele se transmite de forma mais fácil. Quanto à letalidade, não há nenhuma evidência ainda, não é que no futuro a literatura não possa mostrar isso, mas por enquanto nós não temos nenhuma evidência de que esse vírus seja mais letal. Ele está circulando mais, ele está circulando numa população mais jovem, atingindo mais pessoas, e a consequência disso é que o número absoluto de pacientes doentes ficou maior. Mas o comportamento da doença é muito semelhante ao comportamento da primeira curva. A doença preserva as suas diferentes etapas, a resposta inflamatória exacerbada é muito semelhante, os fenômenos trombóticos nos pacientes também são muito semelhantes e se repetem. Então, assim, não houve uma mudança clínica na caracterização da doença. Alcançou uma população mais jovem, porque circulou mais, se expôs mais, num momento onde havia um patógeno com maior capacidade de provocar infecção, e o número absoluto de pacientes cresceu. Mas ainda não há nenhuma evidência para dizer que essa cepa seja per se, ou essas cepas sejam per se mais letais do que as cepas originais. Doutor Leandro, faz meses conversamos aqui com uma especialista em UTI, né? Trabalha há 30 anos com terapia intensiva, e ela falava da dificuldade de ter profissionais capacitados para esse tipo de trabalho, inclusive reclamou da remuneração média para quem trabalha em UTIs. Diz que, com exceção de alguns hospitais privados, pouquíssimos, a remuneração média não é boa. E geralmente quem trabalha em UTI trabalha de madrugada, plantões intensos, não tem hora, fim de semana. Durante esse um ano, nós tivemos algum progresso nisso? Há movimentos para que haja uma formação, até para episódios futuros, né? Uma formação mais consistente, inclusive quantitativa, de profissionais para UTIs? Essa pandemia, sem dúvida nenhuma, trouxe muitos ajustes ao sistema de saúde, inclusive de dar a relevância adequada ao leito hospitalar bem preparado e aos profissionais que são fundamentais para esse leito funcionar. Então, sem dúvida nenhuma, a Sociedade de Terapia Intensiva, a AMIB, as sociedades regionais de terapia intensiva e as empresas grandes e sérias sempre valorizaram o intensivista, remuneraram adequadamente. O que essa pandemia trouxe foi o escancarar para toda a sociedade o quanto esse profissional bem formado faz diferença no tratamento do paciente. É mais do que uma cama e um respirador, é muito mais do que uma cama e um respirador. É como tratar esse paciente, né? A gente, dentro da Redditor, sempre valorizou a terapia intensiva. A gente participa de um programa muito interessante que monitora desfechos e monitora o consumo de recursos nas terapias intensivas. Chama-se UTIs Brasileiras. É um programa coordenado pela AMIB, que é a
a Sociedade Nacional de Terapia Intensiva, e esse programa avalia o desfecho dos pacientes nas terapias intensivas e o consumo de recursos para ver a custo-efetividade do tratamento. E a Rede D'Or tem muita satisfação que há 2 anos subsequentemente nós recebemos premiação para 1/3 das melhores terapias intensivas do Brasil. Então, apesar de nós só termos menos de 10% do total de terapias intensivas do programa, dentre as 100 melhores terapias intensivas do Brasil, 1/3 pertencem aos hospitais da Rede D'Or, e a gente tem muita satisfação de ver que isso, que está no DNA da empresa, que é uma empresa fundada por um médico, que é uma empresa que tem um olhar médico a todo tempo, sempre esteve certa na valorização desses profissionais, que sem dúvida nenhuma nunca tiveram um desafio tão forte como o que eles tiveram esse ano. Nenhum profissional de saúde vivo e atuante, provavelmente, passou por um período tão longo de tanto desafio do seu sistema de trabalho. Pois é, doutor Leandro, eu imagino que o desafio é médico, mas o desafio é muito de administração hospitalar, porque aquele que fica no leito, mais jovem ou mais velho, para essa doença ele tem que ficar exatamente o mesmo tempo de leito, né? E agora não tem mais critério, agora com os mais jovens se contaminando, indo a estágios graves, melhor dizendo, da doença, 21 dias uma pessoa fica em um leito. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e desmistificasse essa história de que a Covid atinge os mais velhos. Já faz tempo que ela deixou de ser uma doença que atingia mais os idosos, não? A Covid é a maior tragédia mundial do século XXI, provavelmente. Com a sua abrangência, ela é simplesmente devastadora em qualquer fase da vida, em qualquer faixa etária. É um equívoco grave entender que a Covid é uma doença de idosos, e é um equívoco doloroso para muitas famílias que acharam isso e entenderam errado e se expuseram e perderam pessoas jovens num sofrimento brutal e não puderam se despedir dessas pessoas. Hoje nós temos as nossas terapias intensivas muito ocupadas por pacientes muito jovens, 30 e poucos anos, 40 anos, com Covid gravíssimos, tal qual pacientes idosos, com os mesmos problemas. Uma resposta inflamatória exacerbada, uma incapacidade de trocar o oxigênio e precisar ficar recebendo suporte respiratório avançado, instabilidade hemodinâmica, fenômenos trombóticos. A doença não se apresenta diferente a depender da faixa etária. E isso todo mundo precisa saber, porque o sofrimento é realmente muito grande para o paciente e para a família. É um tratamento longo, complicado. Os pacientes mais jovens, eles são mais resistentes, então eles acabam ficando mais tempo internados e mais tempo num tratamento que não é confortável. É entubado, é traqueostomizado, é preciso virar esse paciente de barriga para baixo para ele respirar melhor. Uma parte relevante do paciente que fica grave vai para diálise, precisa fazer hemodiálise, apresenta múltiplas disfunções, apresenta fenômenos trombóticos e embolia pulmonar como consequência desses fenômenos trombóticos. Então, é um esclarecimento e um apelo à população de que ela entenda que faixa etária não é passaporte para alegria nesse momento de pandemia. Faixa etária não influi na gravidade da doença. Realmente, os primeiros acometidos foram os pacientes idosos, mas com as mutações virais e com os mais jovens expostos, nós estamos vendo uma quantidade enorme de pacientes mais jovens com apresentações gravíssimas da doença e muitos deles, infelizmente, perdendo a vida cedo, deixando filhos pequenos, deixando pais ainda vivos. É uma situação tristíssima e que a gente não deseja ver no nosso dia a dia. Então, você que é jovem, não se fie nisso para se expor à Covid. Você está sob risco também. Doutor Leandro, para encerrar de minha parte, se por um lado a Covid está pegando de maneira pesada os mais jovens, já é possível perceber que a partir do momento do advento da vacina, e isso sendo amplificado cada vez com faixas etárias mais reduzidas, é possível perceber na emergência a mudança da não chegada tão frequente de idosos com quadros que se impõem à necessidade de internação? Sim.
sim, nas unidades de emergência, na primeira onda, era muito comum, muito prevalente a gente ver idoso chegando em sofrimento e uma doença com perfil de idade mais avançada. Com o avanço da vacinação, mas também com o maior resguardo dessa população que se viu vulnerável e com os cabelos brancos soube respeitar essa vulnerabilidade, o que a gente vê hoje é uma prevalência alta, infelizmente, de pacientes jovens e graves chegando nas nossas unidades. Dr. Leandro Reis, vice-presidente médico da Rede DOR, falando sobre a rede privada e, ufa, quem sabe a gente vai entrar numa trajetória de redução das internações e de tudo aquilo que vem acontecendo. Dr. Leandro, muitíssimo obrigado pela atenção aí com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês, no que vocês precisarem. Obrigada, doutor. Obrigado, até logo.